Olá, pessoas incríveis da internet. Eu sou a Karen Bacchini e hoje eu vim aqui reagir às merdas que eu falei na internet, merdas que eu falei em outras redes ou aqui no YouTube e me retratar, pedir desculpa por elas, porque foram merdas assim muito absurdas que não deveriam ter sido ditas, mas aconteceram e eu queria me desculpar. Então eu vou começar assim lá no passado por uma merda que eu já pedi perdão a muitas vezes, que foi a merda da Selena Gomez, onde eu disse que ela deveria receber hate. Então eu peguei o vídeo e a gente vai assistir assim exatamente o que eu falei, exatamente a merda que eu falei que saiu da minha boca. Gente, eu tenho uma excelente notícia pra vocês. Eu testei o Rare Beauty já, esse vídeo já tá na edição. E foi a pior linha de maquiagem que eu testei em 2020. É horrível, é péssimo. Espero que Selena Gomez sofra bastante hate por essa linha horrível que ela lançou. Tipo, numa velocidade de 55 por hora. Quem chega primeiro com a pior linha de maquiagem? Lady Gaga ou Selena Gomez? Nossa, tá super empatado, porque os dois são... Então, nesse vídeo eu tava muito, assim, chateada, porque eu tinha comprado a linha inteira da Selena Gomez e não tinha gostado, tinha sido uma experiência muito ruim. E em vez de eu falar sobre as maquiagens dela, ou que eu tinha ou qualquer outra coisa, eu falei uma merda gigante, que a Selena Gomez deveria receber hate. Isso não é quem eu sou. Eu não gosto desse tipo de atitude, de levar hate, de gerar esse tipo de coisa. Então eu me peço perdão, peço desculpa muito por isso que eu falei. Não é quem eu sou, não é quem eu quero ser. E assim, não tem explicação, não tem como eu dizer por quê que tava passando na minha cabeça nessa hora. Então, assim, eu já pedi muitas desculpas, eu já me retratei diversas vezes, mas eu acho que, assim, o início das minhas falas idiotas e com merdas na boca começa aqui nesse momento. Então, eu volto novamente para pedir desculpas aqui para todos os fãs da Selena, para todas as pessoas que me assistem e para Selena, que fez uma linha de maquiagem visando pessoas que têm dificuldades motoras, doando parte do lucro para ajudar pessoas que têm dificuldades motoras. Então eu peço muitas desculpas e eu acho que isso aqui não devia ter saído da minha boca, não devia ter saído da boca de ninguém. Foi uma parte muito infeliz da minha vida que não deveria ter existido. Então, me perdoem, realmente eu errei muito feio. Daí o segundo vídeo que a gente vai falar é o vídeo do Divã da Diva, que eu fui convidada, é o podcast dos meninos do Diva Depressão. O álbum que tem a Pablo. Mas ela falou sobre... Não tô falando do cenário musical. Ah, Ela tá. falou sobre os abusos que ela recebeu, Entendi. tipo, na indústria ali. Sim, sim, sim. E isso é muito foda, porque precisa que ela fale pra que as pessoas tomem consciência, sabe? E eu não... Pelo que eu pude entender ali na época que eu trabalhei com atores, atrizes, é uma indústria que é muito difícil, cara. É muito difícil. Pra mim, quem faz o maior trabalho, que é mais difícil, que eu já vi até hoje, é modelo. E você pode achar que não. Pode achar que o cara da lavoura sofre mais. Mas o cara da lavoura, ele tem o horário dele, ele vai pra casa feliz. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ir pra lavoura, mas eu já enrolei alface, gente. Você já foi pra lavoura? Fazer É o quê, porque o meu Karen? pai, ele era ambulante, né? Ele vendia roupa no carro pra essas comunidades mais de lavoura. Então, eu sempre ia trabalhar com ele. E aí, eu ficava sempre muito interessada nos trabalhos. Então, tipo, às vezes, tipo, a fazenda que ele ia tinha animais, e ele, às vezes, me deixava lá, e eu ficava o dia inteiro trabalhando com os animais, fazendo o que as outras pessoas estavam fazendo, e aí depois ele voltava no fim do dia pra me pegar. Então, ele já me deixou enrolando alface, enrolando legume, botando os caixote verde. Então, tipo assim, é um trabalho difícil pra caralho, mas é um trabalho braçal, manual. O trabalho de um ator, de uma modelo, pelo meu ponto de vista, é um negócio assim, que, tipo, nada nunca tá bom se você não é a Gisele Bündchen. Se você não é a Gisele Bündchen, você é um fracassado, sabe? Não tô dizendo que você é, mas é como a indústria às vezes te vê. Te trata, te trata. Te trata. E descarta também, né? E descarta, e te joga fora, e, tipo, de todo o esforço que você fez, mental, emocional, e a gente sabe que tem esse negócio de
da pressão do corpo da pessoa é 24 horas por dia. Ela sai do trabalho, ela vai pra casa de modelo e ali ela tem toda a pressão. Então, tipo assim, é um negócio muito foda. Então, tipo, a Lady Gaga falar, outros modelos grandes se posicionarem também, é o que vai abrir mais a cabeça das pessoas pra ver o quanto essa indústria pode ser tóxica. Por isso que a Rihanna acabou com Victoria's Secret, né? Porque ela lançou a marca dela e acabou com os Victoria's Secret de tudo. Acabou, não tem mais com os show. desfiles e com todo o Mas negócio. sim, a Rihanna também revolucionou o mundo da lingerie aí, lançando O uma mundo da marca que lingerie. não tem tamanho. Tipo, tem todos os tamanhos. Aqui eu fiz uma comparação muito infeliz. Eu não deveria ter comparado profissões tão diferentes e um trabalho braçal que, na minha cabeça, eu tive alguma experiência com isso, mas eu não tive a experiência constante de fazer isso todos os dias. Então eu peço perdão, eu peço desculpas, eu diminuí uma profissão que é muito sofrida, que é o trabalho braçal na lavoura, e comparei isso com uma profissão que não tem nada a ver. O que eu queria dizer aqui era que modelos e atrizes, elas sofrem muita pressão psicológica. Quando elas vão pra casa, elas precisam emagrecer e tá dentro do shape, e elas não se podem desligar nunca, e elas nunca podem, tipo assim, ai, tudo bem, agora eu desliguei, eu vou poder fazer alguma coisa, eu vou poder assistir uma TV, eu vou poder relaxar. E eu queria dizer isso, mas a comparação que eu fiz foi injusta e infeliz. Eu peço muitas desculpas, tipo, a experiência que eu tive não retrata nenhuma parte do que é esse serviço. Eu não deveria ter feito essa comparação, foi uma comparação injusta e infeliz, e eu peço desculpas pelo que eu falei. Realmente não foi legal, foi muito errado da minha parte ter falado isso, então eu peço desculpas. Eu vou deixar o link do podcast aqui para vocês assistirem. A gente falou sobre muita coisa interessante, sobre como é que é o sistema lá na Alemanha, como é a diferença daqui do Brasil, que aqui no Brasil realmente faltam coisas, faltam serviços para as pessoas, e lá na Alemanha não, todo mundo tem acesso a tudo. Enfim, foi um podcast muito legal, mas eu tive essa fala aí que foi muito infeliz, e eu me retratei assim que aconteceu. Nos stories, né, eu pedi desculpas, e eu venho aqui me retratar mais uma vez. Eu peço perdão, peço desculpas mesmo, foi uma fala muito infeliz, e eu só posso pedir desculpas mesmo, e que eu preciso entender mais sobre esses trabalhos e não achar que são trabalhos mais fáceis ou mais difíceis, porque na verdade são trabalhos que não têm comparação um com o outro. E eu também errei muito em dizer que o agricultor, ele não sofre pressão psicológica, porque ele sofre, porque às vezes chove, ele perde a produção inteira da lavoura, ele não sabe como é que ele vai pagar as despesas que ele tem. E o pior de tudo é que eu sabia disso tudo, porque o meu pai é vendedor ambulante, e às vezes os trabalhadores, eles falavam, olha, a gente não vai poder pagar nesse período, né, porque a gente perdeu a colheita. E eu não lembrei dessas coisas. Na minha cabeça, de garota fútil mesmo, de branca, rica, dentro da bolha, eu não lembrei de todas essas coisas que eram tão importantes. E eu simplesmente esqueci o quão era foda trabalhar nesse trabalho braçal de lavoura. E eu peço perdão a isso, principalmente aos trabalhadores. E a todos os trabalhadores que fazem trabalho braçal, mas principalmente aos trabalhadores que trabalham na lavoura. Mil desculpas, eu não sei nem como corrigir esse erro. Então eu só tenho a pedir desculpas mesmo e a melhorar. Daí, como se não bastasse toda essa merda que já falei, voltei no podcast do DiaCast e eu tava ali como entrevistadora, né? Meio que entrevistadora, mas eu não sei entrevistar. E a gente tava conversando com a Gabi Fadel. A Gabi Fadel é minha amiga de muitos e muitos anos. A gente já passou muito perrengue juntas. E a gente tava conversando ali sobre vida viajando. Ter coisas pra poder viver o que a gente quer, ao invés de viver o que a gente quer e não precisar ter essas coisas. É que eu entrei muito numa pira recentemente, assim, de olhar e falar assim, putz, eu poderia estar vivendo com tão menos.
sabe? Cara, entendi. E tipo, eu nunca fui essa pessoa, sabe? De querer ter coisas. de querer ter um monte de coisa, sabe? Tipo, nunca foi muito minha pira. Mas aí eu acho que faz parte do trabalho, sabe? Porque você precisa ter coisa pra mostrar. E faz parte do seu círculo social também. Mesmo o que você assiste na internet. Exatamente. Se essas pessoas têm coisas, você acha que você precisa ter coisas pra estar perto delas, de alguma forma. E aí é um negócio que eu olhei e falei assim, eu acho que eu não tô, tipo… Eu acho que eu me perdi um pouco no personagem, sabe? Nossa, isso é uma reflexão importantíssima. Mas amiga, as Amiga, reflexões elas não param. Você viajou pra muito lugar, né? Você foi pra Bali. Eu fui pra Bali também. E Bali foi Deve uma ser das incrível. experiências mais incríveis. Porque lá as pessoas não têm nada. Elas não têm nada. Elas não têm nada. Nada mesmo. Mas elas acordam todo dia pra fazer oferenda. Pra fazer barquinho de folha de bananeira, sei lá o que é. Elas trançam, aí elas põem arroz, fazem oferenda todos os dias. De manhã elas fazem uma oferenda, sabe? E elas são um dos povos mais felizes que eu já conheci. Mesmo comendo assim, qual a comida de Bali, sem ser ali Bali, assim, a Indonésia. Qual é a comida da Indonésia? É um bolo de arroz. Eles fazem assim, uma placa de arroz e cortam em cubo e aquela é a comida. Eles só comem aquilo. Só que são uma das pessoas mais felizes que eu conheci. Sendo que eles não têm nada. Nem carne, sabe? Tipo, não tem na alimentação deles, é só arroz mesmo. Então, tipo, a gente não precisa ter nada. E eu acho que todas essas coisas que a gente tem, elas prendem a gente e deixam a gente mais infeliz mesmo. Nossa, isso é uma puta reflexão. Porque ao mesmo tempo que eu fico pensando sobre isso, eu fico pensando, nossa, mas isso é uma visão um pouco elitista também, né? Porque é fácil a gente falar desse lugar quando a gente tem essas coisas. Assim, longe de mim querer romantizar, tipo, pobreza, né? Tipo, dessas coisas assim. Mas é que eu acho que a gente… Não quero culpar o capitalismo, mas eu vou culpar um pouco o capitalismo, sabe? Que acaba afastando a gente do que era pra ser, sabe? Nós somos animais extremamente sociais. A gente cresceu, evoluiu pra viver em comunidade, sabe? Tipo, e o capitalismo, ele torna o indivíduo tão importante e ele te exclui daquilo que deveria ser, sabe? E aí eu sinto que às vezes a gente fica procurando essas coisas, razão, sentido, em várias coisas, em vários lugares, preenchendo o buraco. Tipo, eu preciso dessa coisa, eu quero isso, quando eu chegar ali eu vou ser feliz e tal. Quando, na verdade, é porque tiraram da gente o que a gente evoluiu pra ser, sabe? Que é uma comunidade. Aqui a Gabi Fadel já me deu um fecho, né? Ela já falou assim, não vamos romantizar a pobreza, né? Longe de mim querer romantizar a pobreza. E que era o que eu estava fazendo ali. Foi mesmo uma visão muito elitista e eu peço perdão por isso. Eu sempre fui criada perto do mato. Eu vivi 21 anos da minha vida no mato mesmo, uma cidade muito pequena. Nossa, paralelepípedo, assim, sabe? Na cidade, estrada de chão. E quando eu vim pra São Paulo, eu falei, eu nunca mais quero voltar a viver em cidade pequena. E ultimamente… desde a pandemia, eu quero voltar a viver. Mas eu quero voltar a viver, tipo assim, no mato, sabe? Desde que tenha correio. Delivery não vai ter. Não, delivery não. Mas, tipo assim, correio pra eu ainda poder comprar uma coisa ou outra. Porque, né, sou capitalista, não vou mentir, né? Mas… eu queria viver com menos do que eu vivo hoje. Quando eu tava viajando lá com a minha mochilinha, sem mala de rodinha, tá? Era só a mochila que você consegue carregar. E você levava roupa pra 2 meses na mochila que você consegue carregar. Ainda bem que era verão. Mas já fiz isso no inverno também. Eu era bem mais feliz do que agora. Enfim, eu queria dizer sobre isso, sobre viver com menos. Mas é claro que é muito mais fácil pra mim, que tenho privilégios, que tenho dinheiro, falar que eu quero viver com menos, falar que eu quero voltar a ser mochileira de novo e viver com a mochila e roupa pra viver 2, 3 meses só dentro daquela mochila, sendo que eu tenho pra onde voltar, sendo que eu tenho dinheiro, sendo que eu tenho a opção de ir na viagem, preciso de uma coisa, comprar na viagem. Então foi uma fala muito ruim mesmo. Eu peço desculpa por isso.
E nesse dia mesmo, depois que eu saí desse podcast, eu já tinha entendido a merda que eu tinha falado, porque ali no podcast mesmo, as Gabs me deram um fecho, né? Falaram sobre a romantização. E eu tinha entendido, eu tinha ficado bem pensativa sobre isso. Eu falei sobre isso nos stories no dia, pedi, né, desculpa pelo jeito que eu falei também. Mas venho aqui me retratar novamente, dessa vez de uma maneira permanente, né? Porque os stories, eles são apagados. Agora, o vacilo a seguir foi um vacilo que eu dei nos stories. E eu não tenho como falar desse vacilo sem falar da minha saúde mental. Eu tomei um burnout, fiquei, assim, extremamente doente por causa disso. Eu também tive uma intoxicação alimentar, juntou tudo. E eu fiquei extremamente doente, mas extremamente doente, assim, de não conseguir levantar da cama mesmo. Eu achei que eu ia morrer. De verdade, eu nunca tinha ficado tão doente assim. A minha saúde mental ficou muito abalada. A depressão, ela veio mais forte ali. Eu tomo remédio para depressão. A síndrome do pânico também ficou mais descontrolada. A minha tag, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, ela ficou muito descontrolada. Então foi um momento onde eu tava extremamente fragilizada. Eu não quero usar isso como desculpa. Eu só falei porque isso aconteceu. Não, a gente fala, né, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Mas eu sempre tento me policiar pra não ter esse tipo de atitude, porque, assim como eu disse no começo, né, no vacilo da Selena, não é o que eu acredito. Eu acredito em espalhar felicidade, boas energias e não esse tipo de comportamento. Mas infelizmente eu acabei postando um stories indireta para uma certa pessoa. E foi um stories que eu me arrependo muito, muito, muito de ter postado. Ele só aconteceu porque eu tava num momento realmente muito fragilizado. E eu vi um vídeo dessa pessoa e eu fiquei muito brava, porque ele desmereceu o trabalho de criadores que eu achei muito injusto. E aí eu achei que eu tinha que ser a justiceira e falar em nome deles. Mas na verdade, nessa hora, eu só devia ter permanecido calada. E eu tô de cama há mais de uma semana. Tô bem doente. Ontem eu tava tomando soro no hospital. Hoje a minha amiga veio fazer acupuntura em mim porque eu não consegui levantar da cama. Estou literalmente tomando chá de camomila na mamadeira porque eu não consigo levantar da cama. Sobre isso, o chá de camomila na mamadeira foi o único jeito que eu encontrei de beber alguma coisa sem conseguir levantar da cama. Foi a ideia que eu tive e funcionou pra mim. Eu tive que ir realmente pro hospital um dia tomar soro, porque a minha rotina que eu tentei montar pra evitar isso não funcionou. Então eu fui pro hospital, eu voltei bem melhor. Eu tenho uma amiga que é acupunturista e ela se ofereceu pra vir na minha casa fazer acupuntura em mim. Ela falou que ia me ajudar a ativar os pontos e eu ia me sentir melhor, e realmente eu me senti muito melhor. Mas são privilégios, é claro, que eu conquistei, de ter um plano de saúde, de poder, né, ir para o hospital e não ter que ficar na fila do SUS, que a gente sabe que é complicado, então é um privilégio. Também é um privilégio ter uma amiga maravilhosa que vem na minha casa e que faz acupuntura, enfim. E teve um criador de conteúdo defecado da boca falando que a parte fácil é criar conteúdo, quando você tem alguém que pensa, que faz os roteiros por você, que monta seus looks, e é só você sentar ali e se divertir. Eu pensei, nossa gente, as pessoas acham mesmo que é tudo flores, é tudo ganho. E daí, essa pessoa menciona que é muito fácil fazer quando você já tem tudo pronto pra você. E aí eu mostro a minha sala cheia de recebidos e falo, tá tudo pronto aqui, é só eu sentar e gravar. E eu não tenho forças pra fazer isso, porque eu tava muito doente. Então, eu queria provar um ponto, mas eu fiz isso de uma maneira muito errada e elitista. Tipo, meio que mostrando o quanto eu tenho. Tipo, olha só quantos recebidos eu tenho, olha só quanta coisa eu tenho. E isso foi uma coisa muito errada e muito feia de se fazer. Então, eu peço desculpas por isso. É muito triste ver alguém que deveria ser seu companheiro de profissão defecar tamanha merda pela boca. Tenho aqui uma sala, um escritório, uma puta conquista minha, que tá cheia de caixa no chão, gente. Cheia de coisa de recebido de compra, cheia de conquista minha.
cheia de marcas me reconhecendo, cheia de coisas que eu tô doida pra falar pra vocês, que eu não consigo sentar e ter a força pra gravar, porque eu não tenho força. Tipo, eu só passo mal, já tem uma semana que eu tô de cama e eu não tenho força, sabe? Então, ter ouvido isso e eu falei, cara, não tem como que as pessoas ainda podem pensar assim, sendo que está em 2022 e as pessoas já entenderam o quão difícil é se queimar com fogo. Então, tipo, não ouçam quando as pessoas falam merda na sua frente. Tenham o ouvido e tenham um filtro e pensem assim, essa pessoa tá falando merda, então eu não vou deixar isso entrar na minha cabeça. Aqui eu falo sobre se queimar com fogo por causa do burnout, porque às vezes a gente esquece que trabalhar tanto queima a gente fica se esforçando, e a gente acaba se queimando. Então foi isso que eu quis dizer aqui. Tá falando porque se ela tivesse 200 a 300 mil views por vídeo, uma carreira de sucesso, ela saberia o que leva, o que é o custo de você ser um influenciador de sucesso. E olha que eu não sou de mandar indireta, não. Eu nunca mando indireta pra ninguém. Mas essa... Olha, gente, a criança esforçada sempre ganha o ticket da fábrica de chocolate. É isso aí. E aqui eu falei sobre ser um influenciador de sucesso quando a pessoa tivesse tantas mil views. Só que, novamente, eu tava muito errada, porque ter views não significa ser um influenciador de sucesso. Na verdade, ser um influenciador de sucesso significa produzir conteúdo de qualidade, ter uma fanbase que é muito incrível e é sua, que consome o seu conteúdo, que gosta do seu conteúdo. E a gente vê influenciadores de sucesso que tem 10 mil visualizações, que são menos até que isso, e que são de sucesso, que são reconhecidos pelas marcas. E eu falei isso novamente, eu não tava bem, e todas as outras merdas que eu falei nesse vídeo não tem nada a ver com a minha depressão, não tem nada a ver com a minha ansiedade, não tem nada a ver com nada disso. Mas nesses stories aqui, eu realmente não tava bem. Então eu falei mais do que muita merda. Eu falei coisas injustas. Se bem que outras coisas que eu falei também foram injustas. Mas em especial nesses stories aqui, eu não estava bem, eu tava fora de mim mesma. Eu me arrependo muito de ter postado esses stories. Assim, eu não sei nem por que isso aconteceu, sabe? Eu tava de cama, eu deveria ter permanecido de cama, que era o melhor que eu teria feito, que era ter ficado quieta e permanecido na minha cama. Então eu peço desculpa por ter postado isso, por ter desmerecido o trabalho de tantos criadores que fazem um trabalho espetacular e não dependem de números para serem influenciadores de sucesso. Então eu peço desculpas a todos os criadores e também às pessoas que viram esses stories, porque eles não deveriam ter sido postados. A travesti que habla falou no Twitter, seus privilégios não querem dizer necessariamente que sua vida foi fácil, querem dizer que a sua vida não foi ainda mais difícil pela sua cor, orientação sexual, classe ou identidade de gênero. Aprende Karen Bakini. Eu vim realmente de baixo, a minha família sempre foi muito simples, eu tive que trabalhar desde cedo, desde antes dos 18 anos, então eu trabalhei com muitas coisas, eu trabalhei como vendedora, eu trabalhei em imobiliária, eu trabalhei como designer, eu trabalhei como maquiadora que faz noiva, eu trabalhei como maquiadora que faz 70 clientes num dia, e de alguma forma eu me deixei esquecer de como a vida que eu levei e todas as dificuldades que eu passei não importaram, e o que só importa para mim é o lugar onde eu tô agora, um lugar privilegiado. A Laiane disse no Twitter, eu acompanho a Karen Bakini, mas confesso que um período tive que deixar de seguir por ver que o conteúdo dela estava me fazendo ter compulsão por compra. O conteúdo dela é muito elitista, cheio de privilégios e fútil, para ser sincera. Laiane, eu concordo com você. No começo desse ano, eu até tive uma mudança aí, eu fiz um orçamento e tentei gastar só dentro desse orçamento, porque o meu canal se tornou uma vitrine de maquiagens, onde eu só mostrava os lançamentos, e eu realmente acho isso, que muitas vezes o meu canal
incentiva essa compulsão por compra. Então eu tenho tentado achar meios de deixar isso menos, mas eu ainda não tenho conseguido. E eu apreciaria se você tivesse dicas pra mim de como eu poderia fazer isso. Sobre o conteúdo ser elitista, ele é sim. Eu mostro muitas maquiagens que são importadas, que são fora da realidade da maioria das pessoas brasileiras, cheias de privilégios, sim. Hoje eu conquistei uma vida que eu tenho muitos privilégios e eu acabo deixando transparecer eles pra vocês, porque é a vida que eu vivo. Então eu acabo mostrando pra vocês uma vida fútil e eu sinto muito por isso também. Gostaria de mostrar um outro conteúdo pra vocês e eu, sinceramente, vou tentar me esforçar pra isso. A Carla disse: a Karen Bakini romantizando pobreza, falando de pessoas no sudoeste da Ásia que vivem em extrema pobreza, tendo apenas arroz para se alimentar, mas que pelo menos são felizes. Segundo ela, ninguém precisa de dinheiro para ser feliz. Eu realmente dei isso a transparecer, peço desculpas, não foi isso que eu quis dizer, mas infelizmente foi isso que eu acabei dizendo. A Ana Cláudia disse: eu também sou professora de CSP e meu contrato é de projeto. Não posso tirar mais de 15 dias de licença médica no ano. Peguei Covid 2 vezes e já foi. Não consegui fazer uma cirurgia de retirada de vesícula porque não caiu nas férias. Tô trabalhando com dor. Meu sonho é ter condição financeira de uma blogueira dessas e ainda ganhar recebidos, em vez de tirar o material de trabalho do próprio bolso, como muitas vezes a gente faz. Ana, você tá certa. Eu tenho o privilégio de poder tirar dias, assim como eu tirei porque fiquei doente. E hoje, se eu ficasse doente de novo, eu poderia tirar mais dias de férias. Isso é um privilégio que a maioria das pessoas não tem. Então eu peço desculpas pra você e eu espero que você possa fazer a cirurgia o mais rápido possível. Eu vou deixar aqui na caixinha de descrição também um vídeo da Camila Mendes. Ela é uma advogada e ela fez um vídeo falando sobre as minhas falas e eu achei muito interessante, aprendi bastante com ela. Ela fala que a gente não pode normalizar a pobreza do jeito que eu fiz, porque às vezes fazer o barquinho de arroz ali que ela faz, que é uma coisa da religião inclusive, é a única coisa que ela tem pra se apegar, né, ser feliz ali. E isso faz muito sentido, porque as pessoas lá de Bali, da Indonésia, elas são muito, muito religiosas. E elas se apegam muito nessa religião pra serem felizes, né? Então você vê muitas oferendas, que são esses barquinhos, são oferendas aos deuses deles, são oferendas à religião deles. Então, realmente, eles se apegam nisso. Então, mais uma vez, mostra que a minha fala foi completamente errada. A Camila também fala sobre a importância da fome, que isso inclusive está nos direitos constitucionais, e eu convido vocês a assistir o vídeo dela, que é um vídeo muito completo, muito incrível. Ela fala sobre o governo PT, que ajudou muito a diminuir a fome, quando a gente teve o governo daquele cara, que a fome no Brasil aumentou demais, e agora a gente vai ter a chance de ter um governo PT de novo, que a fome vai com certeza melhorar, porque é um dos pontos do governo, né? Então, Camila, muito obrigada pelo vídeo, eu assisti, eu aprendi, mas assim, a estrada que eu vou trilhar agora de aprendizado não é de um dia, não é de uma semana, vai ser uma estrada bem longa, então eu espero que vocês tenham paciência comigo, me ajudem, eu tô disposta a aprender. Eu me arrependo muito das coisas que eu falei. Eu já tinha me retratado sobre essas coisas meses atrás, quando os podcasts aconteceram. Mas com certeza agora eu tive a chance de aprender bastante com os comentários de vocês. Eu li muitos comentários no Twitter. Então, obrigada a todos. E eu só tenho desculpas a pedir pra vocês. E realmente são desculpas sinceras, honestas. E é isso. Eu espero que vocês me entendam, que não desistam de mim. E uma boa semana pra todos. Amo vocês e até a próxima.